Boa noite com Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, depois de Reis, 2 Crônicas, capítulo 18. Glória a Deus. Bom estar na presença de Deus, né, irmãos? Estamos vivendo um momento muito tremendo mesmo. 2 Crônicas, capítulo 18. Aqueles que não conseguiram achar, só chega perto daquele que já encontrou e acompanhe. É 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 19, que diz: E diz o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: Um diz desta maneira, e o outro diz de outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor, e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Não disse aqui de falso profeta, não. Na boca de seus profetas. Eles eram profetas de Deus. Preste atenção. E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas. E o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha só o profeta a cabeça. Ou seja, nós somos 400. O Espírito do Senhor saiu de nós e foi para você, um pequenininho aí que ninguém te conhece? Veja bem. E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tomai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouve, povos todos. Amém. Eu devo sentar. Quero falar, nesse instante, sobre o espírito de Micaías deste tempo. O espírito de Micaías deste tempo. Nós temos terminado uns estudos, sobre os falsos irmãos. Chegamos até a 5ª parte e hoje vamos iniciar sobre o espírito de Micaías deste tempo. Algumas coisas devem ser observadas, Deus, aquela profecia que Deus usou por boca do profeta Elias, que os cães, lamberiam sangue de Jezabel, comeriam a carne de Jezabel e também lamberiam o sangue do rei Acabe. Então, para cumprir, Deus tem seus meios, porque uma profecia ela tem que cumprir. E nós temos que notar algumas características. Apesar que eu quero pregar uma mensagem só direcionada à característica do espírito de Micaías, mas hoje nós vamos falar o espírito de Micaías deste tempo. Nós temos que entender que uma das características do espírito de Micaías, se você observar lá atrás, é um espírito que realmente a característica de quem tem o espírito de Micaías é ficar sozinho.
Uma das características é esta, é ficar sozinho. Tinha 400 lá na época e Micaías ficou sozinho. Viu, irmãos? Não é fácil. Eu sei que não é fácil o tempo que nós estamos vivendo de ficar sozinho. Mas é o Espírito Santo que nos leva a ficarmos desta forma, porque Deus, Ele não quer que os seus filhos se comprometam com falsas doutrinas, com doutrinas erradas, né? E estamos vivendo um momento muito tremendo. Se der tempo, eu quero mostrar para vocês. Você sabe quem tem colocado a palavra de Deus para fora, irmãos? Não foi denominação, não. Mombrana fala que é a chamada noiva. Porque para você colocar alguém para fora, ela tem que estar dentro. Como é que você coloca alguém para fora se alguém nunca esteve dentro? Os irmãos estão entendendo? Então, as pessoas, irmãos, elas estão olhando para multidões, como no tempo de Acabe. Micaías ficou isolado. O espírito de Micaías, se você observar, sempre são a minoria. É o pequeno Micaías, é a minoria. Tem um determinado ministro, pastor, que ele se intitulou Micaías, se levantando contra a palavra de Deus. É engraçado, né? Pessoas da própria mensagem levantando contra a mensagem. É um paradoxo, não é, irmão? É um paradoxo, né? Porque as pessoas não conseguiram ver a luz. Você vê a série de mensagens que nós pregamos? A pessoa não consegue ver a mudança de dispensação, a junção, né? E não vê a coluna de fogo se movendo. Eles não conseguem ver a luz. Falta predestinação. E nós temos que entender, e este ministro, ele se colocou falando, criticando, chamando de falso, e ele teve a coragem, a ousadia de dizer que ele é o Micaías, que ele seria o Micaías. E algumas características mostram que ele não tem um perfil para ser Micaías. São várias características. Para começar, ele está no meio de um companheirismo que são multidões. Só aí já desmartela. Deus não trata com organização. Mombrana fala que o povo nesse tempo, da mensagem, organizaram. Mombrana fala. Se der tempo, vamos chegar lá. Se não der, não vamos pregar a segunda parte para vocês verem. Mombrana fala que o povo desta mensagem se organizaram a mensagem. Vocês vão entender? E quando eles organizaram, você vê que Deus, a coluna de fogo, mas eles organizam porque eles não vê. Eles param. Se torna laodiceano. Mombrana ele pega um paralelo com o jovem rico, que é rico. Como é tremendo na mensagem dos investimentos. E então disse que era Micaías batendo forte contra a mensagem. É unicista, né? Sabeliano. Eles não sabem eles não estudam, irmão, essa é a realidade. Eles não estudam, eles não pesquisam. Mas a doutrina da unidade, da unicidade, vem de Sabélio. Se você observar, desde 312 da era cristã, e foi vindo até culminando na era 325 Concílio de Nicéia, surgiu as três pessoas da Santíssima Trindade. Surgiu assim no cristianismo, porque isso veio lá desde o Éden, já existia isso. Nimrod trouxe isso, a Grande Babilônia trouxe isso. Então sempre existiu Deus. Mas falando dentro do cristianismo, nas eras da igreja, né? Nós vemos isso acontecendo e saiu de lá um ex-bispo da Igreja Católica Romana, chamada Sabélio. Ele não concordou com as três pessoas da Santíssima Trindade, mas também levou para um outro extremo, dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo era tudo em Jesus Cristo, e colocou Jesus Cristo sendo o próprio Deus. E se você parar para analisar, as pessoas herdaram isso, trouxeram isso. Por isso que você consegue ver multidões, irmãos, porque é muito fácil. Saiu da Trindade, vamos colocar por assim dizer. Saiu da Trindade, das três pessoas da Santíssima Trindade, que é um extremo, e foi para outro extremo, que é a unicidade. Então, juntou aquela multidão de pessoas que já criam, já estava inclinado para a doutrina da unicidade, e seguiu a mensagem. Pegou um lado da rua, foi para o outro lado da rua, de vez de ficar no meio do caminho. Ambos ao lado do caminho, não no meio do caminho. E eles herdaram isso de Sabélio, o ex-bispo da Igreja Católica Romana. Então, as pessoas do grupo da mensagem, que diz crer nessa mensagem, se eles pegassem a mensagem, que eu não vou ler, mas se eles pegassem a mensagem em Hebreus, capítulo 4, parágrafo 125 até o 128, precisamente 128, eles vão ver que Mombrana disse
que esses 3 atributos não pode colocar tudo em um lugar só. E ele fala que o grupo da unicidade, ele fala, porque o profeta Mombrana mostra que unicidade e unidade é a mesma coisa. Falam que está tudo errado. Então, irmãos, as pessoas não sabem, na verdade, eles querem multidão, né? E como eles não têm como voltar atrás, sabe que as pessoas vão criticá-los, sabe que as pessoas vão deixá-los, então eles continuam sustentando isso. Então isso não é o espírito de Micaías. O espírito de Micaías não está em grandes multidões. Por isso que eu discordo. Hoje você consegue atropelar. Cada esquina você encontra grupos de pessoas que creem nessa mensagem. Eu não creio dessa forma, irmãos. Um eleito, o profeta Mombrana disse que um eleito é a coisa rara de você se encontrar. Mombrana disse que Deus visitou gentios para tirar um povo, dentre eles um povo, para o seu nome. Não está falando de Jesus, não. Deus mesmo, para o seu nome. É uma aqui, outra acolá e assim por diante. Hoje não, hoje você atropela pessoas que dizem que crê na mensagem. Eles crêem na mensagem enxertada. Viu, irmãos? A mensagem enxertada. Nós não dizemos que as pessoas vão perder salvação, mas dizemos e afirmamos, de acordo com a Bíblia e com a mensagem, que perderão o arrebatamento, porque para subir para o arrebatamento, tem que permanecer na pureza da palavra. Não tem como. Agora, salvação comum, virginências, aí já é uma outra história. Irmãos, o Mombrana chega a dizer, meu assunto não é falar sobre virginências, mas eu tenho várias mensagens. O Mombrana fala que é um tecido. Deus é como se fosse um alfaiate. Coloca o tecido, pega um tecido branquinho, coloca um molde e ali tira uma roupagem. Ali é a noiva saindo. O que sobra é a virginência. Então, do mesmo tecido, da mesma palavra, né? E na mensagem, a palavra falada é a semente original. No parágrafo 243, o profeta de Deus diz: a virginência está conosco. Ele está querendo dizer, está na mensagem. Então não tem como. O que as pessoas não conseguem ver é que o Mombrana, ele direcionou a virginência no tempo, quando ele estava vivo, ele falava, mas no tempo do fim, não, meu irmão. Tempo do fim, estão caminhando junto. Elas são enganadas, irmãos. Agora as pessoas não conseguem ver, é até difícil para mim, tem hora que vocês não imaginam, irmãos. O que as pessoas não conseguem ver é que as pessoas que são falsas ungidas, porque a palavra é ungido, a palavra Cristo quer dizer ungido, elas não conseguem ver que os falsos ungidos estão com a mão na mensagem. Eles são ungidos com o espírito da mensagem do dia. Os irmãos estão entendendo? Os falsos ungidos são ungidos com a unção do espírito da mensagem do dia. Por isso, eles são falsos porque eles têm um falso ensinamento. Viu, irmão? Um falso ensinamento. Quando o profeta Mombrana disse que os 2 espíritos seriam parecidos, o que mais se aproxima é a doutrina de Sabélio, é a doutrina da unicidade. Por isso você vê essa grande massa, essa multidão. O que seria bem parecido é a doutrina da unicidade dentro da mensagem. São um grupo da unidade. Mombrana chama eles de homens sinceros. São homens honestos, só que têm um dom genuíno, um ministério genuíno dado por Deus, só que são enganados. Tem um falso ensinamento. O que faz eles ser falsos é o ensinamento deles. Mas eles estão ungidos com o espírito genuíno, porque é o espírito da mensagem da era. Os irmãos estão entendendo? É a mensagem do tempo do fim. Eles são ungidos com esse espírito. É um espírito genuíno. Porém, o ensinamento deles são diabólicos. São malignos. Irmão, são tão malignos que eles excluem o Filho de Deus. É terrível isso aí. Nós falamos na escola dominical, em 1 João capítulo 2, versículo 18, muito se tem feito anticristo. Anticristo é antipalavra. Se fizeram, e João falou assim, saíram de nós. Veja bem, eles estavam debaixo da mensagem do apóstolo João, que recebeu do apóstolo Paulo. Porque com a partir de Paulo, o apóstolo João assumiu a igreja de Éfeso. Então, João seguiu a linha na pureza da mensagem de Paulo. E João disse que eles saíram dele, fizeram anticristo, saindo de dentro do ministério dele. Fizeram anticristo porque eles interpretaram mal a palavra e não estavam crendo mais que Jesus Cristo era o ungido de Deus. Deixa eu ler para vocês que o meu assunto não seria propriamente isso,
mas também não está fugindo muito, né? Mas dá para nós pegarmos algo aqui. Veja bem, 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Eles se fizeram anticristo. Por que se fizeram? Porque Deus deu eles a oportunidade de seres um com a palavra. Deus chamou eles para o ministério. Só que eles se fizeram, deram ouvido a espíritos enganadores. Os irmãos estão entendendo? Tiveram inspirações diabólicas. São crentes que vivem dentro da luz da hora e interpretam mal. Vocês lembram que eu falei, que eu preguei os falsos irmãos? Falso irmão não é aquele que você vê fraqueza, não, irmão. Aquele é fraco e doente. Falsos irmãos é aquele que traz um falso ensinamento. Por que, irmão? É porque eles estão com a mesma mensagem. Se tornam falsos por quê? Porque eles interpretam mal aquela mensagem. Os irmãos estão entendendo? Por isso que se chamar de irmãos, porque tem a mesma mensagem. Só que se qualificam como falsos porque eles trazem um outro ensinamento, mesmo tendo a mesma mensagem na mão. Os irmãos estão captando? É um campo, irmão, tremendo. Porque por onde conhecemos que já é a última hora. Veja o versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Está vendo? Saíram de nós, mas não eram de nós. Quando diz que não eram de nós, é porque não tinham semente predestinada como filhos para permanecer na luz da hora, na pureza da palavra. Os irmãos estão captando? Não vai você pensar que todo mundo que está com essa mensagem na mão, meu irmão, que é semente de Deus, não é não. Tem muita semente da serpente pregando em cima do púlpito com a mensagem de William Branham. William Branham diz que o Espírito Santo, ele unge a pessoa na primeira, na segunda esfera, na terceira esfera, nunca chega, porque é a alma. Se a pessoa tem uma teofania de anjo caído, o Espírito Santo não pode ungir aquela teofania de anjo caído. Mas na primeira esfera, que é o Espírito do homem, na segunda esfera, que é o corpo do homem, ele recebe a unção do Espírito Santo, diz o profeta William Branham. Que Espírito Santo? Irmãos, os ungidos nos últimos dias, eles têm a unção do Espírito Santo, que é a unção de Elias. Que é a unção do Espírito da mensagem do dia, que vai até o Espírito do homem e o corpo do homem. A primeira e segunda esfera, na alma não vai, porque aquele indivíduo, ele tem uma teofania de anjo caído. Não são todos, entendam bem. Não são todos. Mas eu estou pegando um parâmetro para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo. Nós não podemos ser menino ao ponto de pensar que não é isso que está acontecendo. Está acontecendo bem diante de nossos olhos. Por isso que nós somos a minoria. É por isso que é uma aqui, você pode observar que é um em tal bairro, outro em tal bairro. Quando reúne todo mundo, temos um grande número. Mas não é igual você ver. Irmãos, eu não creio nisso. Veja só em Betim, quantas igrejas da mensagem tem em Betim? Tem em média aí 7 ou 8, não sei, pastores diferentes. Eu não creio nisso. Para arrebatamento, não. Eu não estou falando virginese nem salvação comum. Eu estou falando arrebatamento. Tem pastores sinceros que estão quietinhos. Você vê que não fala nada, não critica a mensagem, não critica o que nós pregamos, está quietinho, irmãos. Mas tem uns que se levantam. Esses que se levantam, eles cruzam a linha de misericórdia por causa da semente deles. Eles têm uma teofania de anjo caído. A missão deles é esta. Tem que ter eles para valorizar esta verdade. Para que ela seja valorizada por nós. Os irmãos estão compreendendo? O profeta William Branham diz, se ninguém discorda, fica sem graça. Então não vai você pensar, não. Sempre tem. Tem uns que ficam quietinhos, não entende, não critica. Fica tranquilo, então nós somos irmãos, fica tranquilo. Mas aqueles que se levantam, é isso que acontece. Os irmãos estão entendendo? Então veja bem, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Veja quem é o mentiroso, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, está vendo? Aquele que nega que Jesus é o ungido. As pessoas não entendem. Quando a pessoa fala que Jesus Cristo é o próprio Deus, ele está dizendo que ele não é o ungido, mas que ele é aquele que unge. Os irmãos estão entendendo? Ele foi ungido. Se ele foi ungido é porque alguém o ungiu. E esse foi o Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e virtude. Mas ele não é o Espírito Santo?
Tá vendo? Como é que ele pode ser o Espírito Santo e ungir a si mesmo? É aquela mensagem que eu preguei, que Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Veja como é que as pessoas vão dar nó na cabeça mesmo. Porque se elas creem que Jesus é o próprio Deus, ele é o próprio Deus, como é que ele foi batizado com o Espírito Santo? Leia a Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 33. E a mensagem do profeta Mobano, 7 nomes compostos de Jeová, parágrafo 173. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Então, o espírito da era é chamar o que é verdadeiro de falso. Este é um grande problema, um grande risco. Amém? Veja bem, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho, tá vendo? Eles negam o Pai e o Filho. Pode observar, as pessoas que têm o grupo da unidade, da unicidade, que crê na doutrina de Sabélio e pensa que crê na doutrina de William Branham, eles negam o Pai e o Filho. Porque se você não crê que Jesus Cristo, ele existe como Filho ainda, pensa que foi só um ofício de Deus como Filho, então você está negando o Pai e o Filho. Vocês vão estar entendendo? Tem os dois, meu irmão, as pessoas não conseguem ver. Jesus nunca, irmão, Jesus nunca vai deixar de ser filho. Ele sempre foi filho e sempre será filho. Então, o espírito do anticristo, ele está fazendo o quê? Através da doutrina errada, ele está excluindo a filiação de Jesus Cristo. Está vendo o risco, irmão? Qualquer que nega o filho, também não tem um pai, está vendo? Quem é que está negando o filho, meu irmão? Não é negar o ofício de filho, não, é negar o filho. Corpo, alma e espírito. Não é negar o ofício de filho. Aí eu creio que Jesus é filho, mas ele é pai também. Pelo amor de Deus, quanta cegueira, né, irmão? Eles não estão lendo a Bíblia. Neófitos. Aquele que confessa o filho, tem também o pai. Então deu para vocês, uma introdução para vocês captarem algo, não é verdade? Então, meu irmão, o que as pessoas não entendem, é que estão na doutrina de Sabélio. Tem hora que a gente tem que ter misericórdia das pessoas, irmão. Tem que ter misericórdia das pessoas. Você tem que olhar para elas com olhar de misericórdia. Porque só Deus pode ter misericórdia. Porque uma pessoa, irmãos, dizer que crê nesta mensagem e agir da maneira que as pessoas estão agindo, chamando de falso, chamando Deus de falso, chamando Deus de Beuzebu, chamando de Deus de lodo. Irmãos, eu não creio que essa pessoa nem salvação comum tem. Se ele fala uma vez e de repente, tudo bem, mas está batendo sempre de frente, é teofania de anjo caído. Ah, mas ele está com a mensagem na mão. E daí? Judas não estava com a mensagem de Jesus na mão? Ou qual a mensagem? Ele trouxe a mensagem? Qual a mensagem que Judas estava na mão? Está vendo, irmãos? Veja só a mensagem invasão dos Estados Unidos, parágrafo 3. Nós, de certo modo, andamos em um mundo de trevas, porém não em trevas. Nós simplesmente agimos à medida que a luz vai. Então nós seguimos a luz. Está vendo, irmão? A luz se move. A luz se move. E ela se move, nós temos que segui-la. É o que as pessoas não conseguiram ver. É o que as pessoas não conseguiram ver. As pessoas dizem assim, a fé de rapto está tudo na mensagem. Sim, com certeza. Mas tem que ensinar, tem que mostrar para o povo. Aí as pessoas acham, irmão, que é só pegar a mensagem e ler na íntegra para as pessoas. Aí eles pegam qualquer um, consagra pastor e põe no púlpito achando que é dessa forma. Por isso que você vê o que está acontecendo hoje. No mundo religioso, na denominação e também na mensagem. Veja bem aqui. Eu gostaria de ler na mensagem A Maneira de um Verdadeiro Profeta, parágrafo 216. Eu ia ler outras mensagens aqui, mas estou vendo que não vai dar. Esse é um assunto que vai dar para a gente pregar uns 3 a 4 cultos, né? Então veja bem, A Maneira de um Verdadeiro Profeta, parágrafo 216. Igual o Micaías do passado, o bebezinho que eu dediquei, eu pensei há uns poucos minutos atrás. Apressa o tempo. Mas Micaías, quando ele se colocou diante de Acabe, ele olhou para eles.
ele conhecia a palavra. Olha só. Micaías conhecia a palavra. Micaías pronunciou a palavra para eles. Por quê? Micaías julgou sua visão, sua doutrina com uma palavra de Deus. Está vendo? As pessoas, o grande problema delas é que elas não julgam o que elas creem, a doutrina que é pregada na igreja delas, pela palavra de Deus. Mas porque veio de algum homem, de um bom nome, ou que está em um bom companheirismo. Quando eu falo, irmãos, sobre multidões, é a qualidade da fé das pessoas. Então você encontra no Brasil aí, aquela multidão de pessoas que crê na unicidade e na unidade. Pode observar que é multidão. Então as pessoas estão olhando a isso. Olha Micaías, quantos falsos profetas que eram pregadores, profeta eu chamei de pregadores, era 400. Tinha Zedequias ainda que fez um chifre lá, tipo um capacete com chifre, ainda profetizando, quando mandou chamar Micaías, falou assim, olha, fala da mesma forma que os 400 profetas também falaram. Fala da mesma forma. Não desagrada o homem, rapaz. Fala para todo mundo que Jesus é o próprio Deus, que ele é pai de si mesmo. Não desagrada. Vão ficar todo mundo contra você aí. É assim, irmãos. São multidões que creem, irmãos. São multidões que trouxem a palavra. Os que permanecem na pureza da palavra são sempre minoria. E olha a multidão que tem aí. Tem pessoa que range o dente quando você fala, não, Jesus não é Deus, não. Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia, ainda mostra na Bíblia para ele. Ah, eu não creio, não. Por quê? Porque eles creem na maioria. Porque tem um cabeça. Tem um Zedequias. Tem um chefe, que é o cabeça, Zedequias. É nicolaísmo. Eu estou mentindo. A mensagem está sendo pisoteada, porque hoje tem nicolaísmo no grupo da mensagem. Ah, se não for daqui, se não sair daqui do nosso companheirismo, ele não é pastor. Se não sair daqui, nós não cremos. Tem que chegar aqui. Eu conversei com um determinado pastor uma vez, que ele falou comigo, perguntando sobre determinado assunto, e eu mostrei para ele determinado assunto dentro da mensagem. Ele falou, não, nós temos que ir para Goiânia para ver isso. Pelo amor de Deus, eu tenho que ir em Goiânia para ver isso? Eu não tenho que ir na China. Com todo respeito, nem no tabernáculo Brano eu tenho que levar isso lá. O Brano está vivo. Se ele estivesse vivo, sim. Mas com a ausência do profeta, quem lidera é o Espírito Santo. Então como é que eu tenho que recorrer a algum homem? Os irmãos estão entendendo, irmãos? É Zedequias, chefe, nicolaísmo. Tem que ir lá prostrar diante dele. Porque senão não se torna verdade. Pelo amor de Deus, os irmãos estão entendendo? Então é isso que está acontecendo no mundo inteiro. E vocês, não sei se vocês ficaram sabendo, mas na região da África, continente africano, 2 países, um deles já aderiu. Da mensagem. Eles tiveram o país lá, o governo daquele país, ele disse que tinha que ter um cabeça. Tinha que levantar um cabeça, um homem, para todos os demais pastores reverenciar aquele homem. E já aconteceu isso. Isso é nicolaísmo. Porque se eles não aceitassem, eles não poderiam pregar mais publicamente. Imagine se chega isso aqui no Brasil. Ia ter briga. Iria ter briga. Porque a maioria quer ser chefe, igual os Zedequias. Chefe sobre os 400 pregadores, pastores, ministros dessa mensagem. Todos eles querem ser o cabeça. Irmãos, e isso está acontecendo. As pessoas deveriam se despertar. Que nós venhamos pregar, irmãos, debaixo de um pé de árvore. Que nós venhamos fazer culto de casa em casa. Mas quem tem o Espírito Santo não adere. Não adere esse espírito nicolaíta. Isso já aconteceu. Então tem um pastor da mensagem que no país dele ele é o cabeça. E vários pastores aceitaram. Isso é nicolaísmo, meu irmão. As pessoas não estão lendo a mensagem, as pessoas não estão lendo a Bíblia. No Brasil, se isso aqui visse o governo do Brasil pressionar o povo da mensagem, vai ter vários aí. Porque o espírito que está neles é isso, meu irmão. O que está motivando a eles é dominar sobre o homem. Já tem.
Eu participei do encontro nacional para nunca mais. Eu já não queria ir, para nunca mais. E vem me dizer que aquele é amor, irmão. Você vê um pastor ofendendo o outro, contando a fraqueza do outro. Eu vi mais o diabo operando do que Deus, irmãos. Não estou sendo hipócrita, irmão. Isso vai sair na gravação e vai sair no programa de rádio. Não sou hipócrita, não, meu irmão. Nunca mais quis voltar lá. Não vi Deus lá. Um homem pisando no outro, dominando o outro, xingando o outro, defamando o outro, e vem falar comigo que é ministro de Cristo. Eu não vi espírito de Micaías lá, não, meu irmão. Um irmão amar o outro, abraçar um ao outro, com amor fraternal, ou com amor ágape, que é o amor do próprio Deus. Eu vi briga, e briga, e briga. Não vi diferença nenhuma da denominação que eu saí. Eu participei das reuniões de obreiro da denominação. Um pastor desnudando o outro, humilhando o outro na frente dos outros, desfazendo um do outro. Então, se caísse aqui no governo brasileiro, meu amigo, você vai ver muitos aí se candidatando para ser cabeça sobre os outros. Porque isso já está acontecendo, sem o governo exigir. Eu sei do que eu estou falando, meu irmão. Não joga conversa fora, não. Se as pessoas não gostarem do tipo da mensagem que eu prego, aí que não vai gostar mesmo. Se eu já fico sozinho, vou ficar mesmo. Ô, irmão, eu não estou caçando que ninguém fica chamando para pregar no púlpito deles, não, irmão. Eu tenho um local para pregar. Eu quero pregar para filho de Deus. Eu quero pregar para aqueles que têm o espírito de Micaías, que está correndo o espírito de nicolaísmo. Estão até torcendo, irmãos, para casamento, divórcio, estão torcendo. Deixa eu ler esse negócio aqui. Deixa eu ler aqui, porque eu gosto de ficar com a palavra, meu irmão. Olha para vocês aí, estão interpretando mal isso aqui, ó. Porque eles não pegam a mensagem de William Branham. Eles não pegam a mensagem de William Branham, não vê a tradução da... Olha aqui, ó. São Mateus, capítulo 19, versículo 9. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição ou fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com uma repudiada, também comete adultério. Veja bem. Fornicação, Mombrana explica isso, na mensagem de perguntas e respostas, me parece que é o número 14, eu estou com ela aqui, ou número 9, que fornicação, quem comete isso é a mulher solteira. A mulher solteira. Aí, irmãos, as pessoas misturam, por lhes faltar revelação, eles acham que porque casou com a mulher, e a mulher fez algo contra ele, e a maioria deles já está com intento, acaba empurrando ela para traí-lo, vai divorciar, casa e vai por aí fora. E casa, separa, vira uma lambança. Essa escritura aqui está falando daquela mulher que era jovem quero dizer assim, solteira, ficou com um homem aqui, ficou com outro lá, e chega, vai casar e fala assim, não, eu sou virgem. Isso aqui é fornicação. Fornicação é isso. É solteiro, o Mombrana explica que é solteira, mulher solteira. Então ela enganou aquele homem. E quando ele descobre, ele pode divorciar dela. Mas fato já aconteceu que descobriu, já contou e ele aceitou conviver. Mas quando fica mais velho, vê um rabo de saia, aí quer divorciar. Mas ele já aceitou, já concordou. Se a pessoa concordou, quando confessou e concordou, aquilo é um pano quente, aquilo acabou, já não tem que levantar mais questão. Mas as pessoas estão sendo oportunistas, eu sei do que eu estou falando, irmão. Isso é para as pessoas que vão ouvir através desse programa de rádio, e vocês que estão aqui presentes, não sejam enganados com esse espírito de adultério que está acontecendo no Brasil. Quem sabe no mundo afora. Então, se a mulher chegou e confessou, o homem já aceitou, então não tem que voltar mais atrás, não, mãe. Levar aquilo para a sepultura. Mas não, aí vê um rabo de saia e já começa com várias coisas e divorcia. E começa a colocar a culpa e para lá, depois separa e casa de novo. E vai essa lambança. Eu já vi casos de pessoas pegar a mensagem de William Branham e interpretar isso aqui errado, irmãos. E a mensagem de William Branham, quando William Branham fala assim, como do profeta de Deus, o irmão Branham diz assim, o homem pode e a mulher não. Ele está falando em cima disso. Porque um homem que não é virgem, isso não dá direito da mulher chegar e descobrir, você não foi virgem, então vou separar de você. Isso não cabe à mulher, cabe o homem. Isso que o profeta Mombrana estava querendo dizer. Aí coloca, a Mombrana diz que pode. Aí coloca aquilo para si, para filhos e para membros da igreja. Está colocando a igreja, sabe como? Em uma condição terrível. Colocando a igreja em adultério. Porque quando o homem separa e casa com outra mulher,
Ele está fazendo aquela mulher cometer adultério, porque ele já é casado, ele não deveria casar novamente, repudiar. Ele poderia separar, divorciar e ficar sozinho. Se não for por causa disso aqui, e viuvez, tem que ficar sozinho. Porque o profeta de Deus diz que se uma mulher cortar o cabelo, o homem pode divorciar dela, mas tem que ficar sozinho. A única forma que dá o direito do homem separar da esposa e casar de novo é quando ele foi enganado. Fornicação é para solteira. Não está falando adultério. Ele pode separar, mas tem que ficar sozinho. Então é viuvez. A mulher morreu, ele pode casar de novo. O marido morreu, pode casar de novo. Agora o homem, se ele foi enganado. Do contrário, meu amigo, separar tem que ficar sozinho. Mas hoje que você encontra na mensagem, pega a mensagem, parágrafo isolado, não explica essas coisas para as pessoas, estão um monte de problema de casamento e divórcio. Os irmãos estão compreendendo? Então as pessoas se encontram diante de Deus em adultério. Isso é membro, é pastor e vai por aí fora. E vem me dizer ainda que tem o espírito de Micaías. Irmãos, eu fui chamado para pregar a verdade. Amém? Fui chamado a pregar a verdade. Eu sei que as mensagens que Deus tem nos dado é uma mensagem forte. Sabe, irmãos? Mas eu como vosso irmão, eu tenho que mostrar a verdade para vocês. Amém? Então, só Mateus capítulo 19, versículo 9, fornicação aqui é mulher solteira. E as pessoas ficam aí. Irmão Branham explica isso, irmão. Irmão Branham explica isso. Então as pessoas arrumou. Irmão, isso está sendo uma vergonha. Estão pisoteando a mensagem. E nicolaísmo em cima, nicolaísmo em cima. Isso não é espírito de Micaías, irmão. Espírito de Micaías fica com a verdade. Ainda que fica sozinho. Assim Micaías teve uma visão, que ele era um profeta. Vejam como a palavra vem a mim. E ele orou. O Senhor que devo fazer? O que devo dizer a este grupo de pregadores que está aqui? Aqui estão todas as organizações, cada uma na terra está reunida contra mim. Senhor, aqui eu estou diante do rei. O que devo dizer? Vocês perceberam aqui o profeta está falando que todos os pregadores estavam contra Micaías? A maioria, irmãos, estava contra ele. Micaías, você nem via falar muito sobre ele. Sempre é assim, irmãos. Pode observar. Sempre é assim. Deus não chama pessoas que é muito visto, que é a coisa toda. Porque os olhos do homem, das pessoas, do povo, não podem estar no homem. Por isso que Deus não trata com pessoas de grande reputação. Amém? Porque os olhos dos homens, das pessoas, não podem estar no homem. E ele entrou numa visão e disse, vão em frente, prossigam, disse, mas eu vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. Aquele presbítero da região aproximou-se, bateu-lhe na boca e disse, onde a palavra de Deus, o Espírito de Deus foi quando saiu de mim para fora dele? Olha só. Porque as pessoas acham, irmãos, que o Espírito de Deus está com eles, Deus está com eles quando está com a multidão. E não é quando está com a multidão, é quando está com a palavra. É quando está com a palavra. A identificação se Deus está com o homem ou não, se Deus está naquela igreja ou não, é pela qualidade de palavra, não é a multidão. Multidão, você pode observar aí que, se for procurar essa multidão, olha essas igrejas aí para você ver. A teologia da prosperidade. Multidão é multidão em si de multidão. Então não é isso, não. Não é isso, não. É a qualidade da palavra. Amém? Vocês sabem o que Deus disse? Ele deixou um demônio descer e se colocar entre eles, porque eles estavam fora da palavra para começar. Amor, tem mensagem? E daí, meu irmão? Deixe tolice, vá para a Bíblia, vá para a mensagem examinar. A Bíblia diz que se eles não crescem na palavra, ele lhes daria fortes desilusões para crerem numa mentira e seriam condenados por ela. Olha aí. Isso é exatamente o que essas organizações e gente dessa nação está fazendo hoje, crendo numa mentira para serem condenados por ela. Pois não existe outro nome dado debaixo do céu, o qual importa que sejamos salvos. Amém? Então veja bem, eu quero recapitular o 216. Preste atenção. Mas Micaías, quando ele se colocou diante de Acabe, ele olhou para eles
ele conhecia a palavra. Olha só. Você conhece a palavra, meu irmão? O seu Deus não morre, não? Será que seu Deus não morre, não nasce? Meu Deus do céu. Não, você conhece a palavra, irmão. Aos 400 dizia o quê? Deus morre, Deus nasce. Que Deus fraquinho, né? Se Deus morresse por menos fração de segundo, irmão, eu não queria servir esse Deus, não, ué. Como é que você vai servir um Deus que é débil, que tem debilidade, que é fraco, tão fraquinho que morre? Para com isso. Dizer que Deus morreu, Deus nasceu, então ele teve princípio. Meu Deus do céu. Isso é uma besteira. Está vendo, irmãos? Micaías pronunciou a palavra para eles, porque Micaías julgou sua visão. Olha só. Sua doutrina com a palavra de Deus. Ele viu que sua doutrina e a palavra era o mesmo. Porque a palavra dizia que ele amaldiçoaria Acabe, e aconteceria que os cães lamberiam seu sangue. Isto é o que a palavra disse. Amém? Não importa, irmão, que multidão fala que Deus morre. Você sabe que a Bíblia fala que Deus não morre. Não importa que multidão fala, Deus nasceu. Você sabe que Deus não nasceu. Amém? Não importa que a multidão fala assim, não, Jesus, filho de Deus, é meu pai. E você sabe que ele é seu irmão. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Veja bem aqui, irmãos. Eu quero voltar depois aqui em algo aqui. Deixa eu pegar aqui logo de uma vez. Preste bastante atenção. Na mensagem, Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 73. Nota atentamente enquanto prosseguimos no estudo. Tornaremos um outro exemplo, porque no livro de Reis também fala sobre Micaías, né? Havia um profeta, seu nome era Micaías, ele era o filho de Imlá, ele era um profeta, ele era. E havia um outro profeta, o cabeça de uma organização de profetas, ungidos. Olha bem, ungidos. A Bíblia diz que eles eram profetas. Exatamente como ele disse que Balaão era um profeta ungido. Olha só. Presta atenção. É a pessoa ungida com o espírito real, tem um dom real. O que faz ser falso é a doutrina, é o ensinamento deles. Amém? E havia um deles pelo nome de Micaías, que era ungido de Deus e enviado por Deus com a palavra de Deus. Havia um Zedequias que achava que ele era enviado por Deus. Ele era ungido de Deus, mas seu ensinamento era contrário à palavra de Deus. Olha só. Veja bem, irmãos, quero repetir isso aqui. Havia um Zedequias que achava que ele era enviado por Deus. Tem muitos Zedequias aí que acham que é enviado por Deus. Porque tem um dom genuíno, tem um ministério estrondoso, um ministério de Deus, dado por Deus, chamado por Deus, só que deixou ser enganado. Presta atenção. Ele era ungido de Deus, tá vendo? São ungidos de Deus. Mas seu ensinamento era contrário à palavra de Deus. Tá vendo, meu irmão? É um fio de navalha, não é? Porque um homem, ele tem um dom genuíno, chamado genuíno, com o espírito, é ungido com o espírito genuíno. Porém, o ensinamento dele é falso. Olha o perigo aí, irmão. É o que as pessoas muitas vezes não entendem. Surgirão falsos cristos, mostrarão grandes sinais, enganariam os escolhidos se fosse possível. Os escolhidos não é enganado, irmãos. Porque além deles ter o dom genuíno, além deles ter o espírito genuíno, eles têm o ensinamento genuíno. Os irmãos estão entendendo? Notem, ambos ungidos. Agora, como se poderia dizer qual estava certo e errado? Olha aí, irmãos. Ambos são ungidos. Ambos têm os dons espirituais. E vê a chamada, ministério, porque a multidão segue. Como que você vai distinguir o certo e o errado? O profeta perguntando, no parágrafo 74. Veja o que a palavra prometeu a Acabe. O profeta que foi antes dele, que era Elias, um dos grandes profetas da era, que era um profeta vindicado. Esse profeta vindicado disse, porque Acabe tinha feito este mal, que os cães lamberiam seu sangue, por ter tirado a vida de Nabote. Não vou entrar em detalhe, mas você sabe o que aconteceu, né? Acabe gostou da vinha, e Nabote tinha recebido de herança. Jezabel viu ele triste, cabeça baixa, tipo um garoto mimado. O que aconteceu? Aconteceu isso, ele não quer me vender a vinha dele. Foi lá, mandou matar o homem. Jezabel mandou matar o homem.
por causa de Acabe, e Acabe consentiu. Para tomar vinha, que não vou entrar em detalhe, que isso leva dentro da noiva, sabe? Traz até para o tempo presente, mas nós não temos tempo para isso. Talvez numa outra oportunidade. E que os cães comeriam a carne de Jezabel, seu corpo seria esterco sobre os campos. Agora, como você pode abençoar o que Deus amaldiçoou? Ou como pode você amaldiçoar, como Balaão disse, o que Deus abençoou? Está vendo? Mas estes profetas eram sinceros. Olha aí, é aonde as pessoas se engasgam. Então imagine, esses profetas são sinceros, têm um dom genuíno e é ungido com o espírito da mensagem. Está vendo, irmãos? Mas o que faz eles ser falsos não é porque eles deixam de ser sinceros ou porque não têm um dom. É o ensinamento contrário à palavra. Viu, irmãos? Não havia dúvidas de que eles eram homens bons, honráveis. Olha aí. Só o eleito que não é enganado, irmão, porque as pessoas olham, as pessoas estão lendo esses homens. Não é isso, não é? Não, ele pode casar, separar, casar várias vezes se ele quiser. Ele é o grande fulano de tal, não é isso? Não, meu filho também pode casar e separar quantas vezes ele quiser. Eu sou fulano de tal, tenho um nome honrável, eu sou sincero, sou honesto, não devo ninguém nada, pago minhas dívidas. Os irmãos estão entendendo? Mas o ensinamento desses homens são falsos. São falsos. Os irmãos estão captando? É só crer na mensagem. Todo mundo que crê na mensagem está bem. Ensinamento falso. Pois para ser um profeta em Israel, você deve ser honrável. Ou até mesmo para ser um israelita, você seria apedrejado se não fosse. E você acha que não é, não, mano? Deixa você dar uma escorregadinha para você ver se lança pedra em você. Você é apedrejado. Eles eram homens honráveis. Eles eram homens sábios. Eles eram homens educados. Eles eram os escolhidos de Acabe, da nação. Vê? Isso não quer dizer que nós devemos viver qualquer tipo de vida, né, irmãos? Mas o nosso foco principal não é isso, né? Nós temos que ter vida vivida. Mas o nosso principal não é a vida vivida, não é verdade? Você não vai ficar pregando vida vivida, não coloca ninguém no rabo para você ficar pregando sobre isso. Apesar que quem vai subir no rabo tem que ter vida vivida. Mas não é pregar a vida vivida que vai te colocar no rabo. Não é verdade? E agora, quando Micaías teve sua visão, ele sabia em seu coração o que a palavra tinha dito, mas ele queria ver o que o Espírito que estava nele diria. Olha bem, irmãos. Deixa eu já pular para o 76 para vocês verem algo aqui. Deixa eu deixar cair uma pepita para vocês aqui. Parágrafo 7,6. E se tivesse sido dito, você pode encontrar alguma falha em Ezequias, Micaías? Não. Olha aí, irmãos. Nenhuma falha Micaías encontrou em Ezequias. No entanto, ele era chefe. Ele era o chefe. Espírito Nicolaíta, ele dominava os outros pastores, outros pregadores, os outros profetas. Não tinha nenhuma falha, não, meu irmão. Eu vou seguir ele então, porque ele não tem nenhuma falha. Mas e sua doutrina? Era do diabo o tempo inteiro. A Bíblia não fala aqui que saiu um espírito lá de baixo e disse, eu seria um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas? Por que falou que eram seus profetas? Porque Deus tinha chamado eles para ser profetas. Só que foram enganados. Você acha que Deus não tem chamado esses homens que você tem visto aí? Jesus falou, muitos são chamados e poucos escolhidos. São enganados. Os irmãos captaram? Meu Deus dos irmãos, essas coisas eu vou te contar, tá? Poucas pessoas que poderá realmente captar. Eu tinha algo para mostrar para vocês aqui, o tempo já não vai dar, então deixa eu mostrar algo para vocês aqui em outra mensagem. Preste atenção. Nós estamos falando sobre o espírito de Micaías nesse tempo, né? Então veja bem o parágrafo mensagem dos investimentos, parágrafo 61. E essa escritura deve ser cumprida, como todas as escrituras devem ser cumpridas. A Bíblia disse que este seria o estado nos últimos dias. E eles rejeitariam Jesus. Olha bem. Quando a pessoa, irmão, exclui Jesus como filho de Deus, estão rejeitando Jesus. Amém? Estão rejeitando. Essa é a realidade.
E ele estava de fora da igreja. Não está falando de denominação, não, irmão. Preste atenção. Tentando entrar. Rejeitou isso, tão claro como este jovem hebreu fez. Esta era a igreja gentílica, a igreja noiva, escolhida, chamada igreja cristã nos últimos dias. Porém, eles o colocaram para fora, pela mesma razão que este jovem hebreu de negócio o rejeitou. O preço era muito grande, eles não podiam receber isto. Olha só. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. As pessoas muitas vezes, elas passam por alto. Foi pregada essa mensagem dia 14 de março de 1964. Preste atenção para você ver. Veja que o profeta não está falando aqui de organização religiosa. No tempo dele já existia 13 a 17 formas de crer na mensagem. Ele em vida. Veja bem. E essa escritura deve ser cumprida, como todas as escrituras devem ser cumpridas. A Bíblia diz que este seria o estado nos últimos dias, e eles rejeitaram Jesus. E ele estava de fora da igreja, tentando entrar. Rejeitou isso, tão claro como este jovem hebreu fez. E esta era a igreja gentílica, a igreja noiva, escolhida, chamada igreja cristã nos últimos dias. Porém, eles o colocaram para fora, pela mesma razão que este jovem hebreu de negócios o rejeitou. O preço era muito grande, eles não podiam receber isto. Olha só, irmãos. Então, eu poderia muito bem encaixar isso aqui com aquela mensagem que fala que a era Laodiceia espiritualmente já terminou. Não cronologicamente, né? Mas espiritualmente. Eles colocaram ele para fora porque é a palavra revelada, irmãos. A palavra revelada. Entende? Através das suas interpretações, através desses ensinamentos falsos, expulsou. Quando fala expulsou, porque ele estava dentro. Porque quando você pega a mensagem, você está colocando a mensagem dentro, para dentro. Você aceitou, mas, no entanto, você não acompanhou a luz. Amém? Então, irmãos, os únicos que estão fora da era Laodiceia são os eleitos, porque como Deus está lá de fora, como a palavra está lá de fora, como Jesus está lá de fora, Ele nos chamou para junto dele. Amém? Então, se você tem a palavra, se você tem a luz da palavra, você espiritualmente, você não é laodiceano. Os irmãos estão captando? Porque os laodiceanos são ricos. Não vai aplicar isso para a denominação. Como pode uma pessoa, irmãos, dizer que crê nessa mensagem e falar que já tem tudo? E não para examinar o que nós estamos pregando. São laodiceanos. O que o profeta mostrou aqui? Que são eles, grupo da mensagem. Olha só, a escolhida. A igreja noiva, a chamada igreja noiva. Colocou ele para fora. Porque o preço é muito alto. Irmão, você acha que é fácil para esses pastores aceitar essa mensagem? Eles têm amizade no Brasil inteiro. Você acha que eles querem ser rejeitados, criticados por esses outros pastores? Eles estão virando as costas para a palavra de Deus. E acha que com isso, ocultando isso do povo, vai ser arrebatado. Eles vão ter que prestar conta diante do julgamento de Deus, irmãos. Diante do julgamento de Deus. Sobre aquilo que eles têm pregado. Amém? Então, não é fácil as pessoas aceitar a verdade no seu dia. Sempre foi assim e sempre será. Com a ajuda de Deus, talvez domingo na escola dominical, ou quem sabe no próximo culto das quartas-feiras, nós vamos entrar. Tem muita coisa, irmão, para mostrar para vocês aqui. Viu? O profeta mostra que a mensagem se organizaram. Quem dizer ser este, veja bem no parágrafo 176. Quando a real e verdadeira mensagem chegou, a hora da prova, eles organizaram isto. Está vendo, irmão? Tinha muita coisa para mostrar para vocês aqui, que eu sei do que eu estou falando. Quando eu prego uma coisa que parece ser forte, que até eu fico preocupado, que eu chego em casa e aquele negócio, o inimigo me ataca, porque muitas vezes é forte, eu sei do que eu estou falando. Deus tem me mostrado a luz da palavra. Eles organizaram, grupo da mensagem se organizando. Se a pessoa pegar desde o parágrafo 174 até o 178, eles vão ver que grupo da mensagem se organizaram.
E Deus continuou com a coluna de fogo seguindo. Amém? Bom Pai Celestial, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, graças te dou pelo privilégio, meu Deus, que o Senhor tem nos dado de ficar com uma palavra em sua pureza como ela deve ser. Ajude-nos, Pai. Leva, Senhor, cada filho do Senhor para as Escrituras, para examinar. E eu creio, Pai querido, que o Senhor continuará nos abençoando, revelando a Tua palavra, mostrando para cada um de nós a verdade do Evangelho. Dê-nos, Pai querido, uma noite abençoada em Tua presença e que tudo seja para a Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.